Né, a ideia aqui é conversarmos um pouco, então, assim, sinta-se à vontade também para fazer perguntas, considerações a qualquer momento, podem me interromper e a gente vai conversando um pouquinho aqui, eu consigo explorar um pouco mais um determinado assunto, se acharem também que está se aprofundando demais, que não precisa desse nível de detalhamento, eu volto um pouquinho, a gente vai ajustando aí conforme for o interesse do público aí. É, Deixa eu passar aqui. Eu vou, então, começar apresentando a unidade técnica do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que é responsável por fazer a análise de processos de desestatização, né? Como o Rafael sinalizou, o Estado de Minas Gerais foi pioneiro aí na criação de uma unidade de gestora de projetos de parceria público-privada e concessões, e isso trouxe para o ambiente institucional do Estado a motivação para que o Tribunal de Contas também se estruturasse no sentido de conseguir acompanhar a evolução dessas políticas públicas. Então, assim como as secretarias de infraestrutura, né, que no TCU são chamadas de CINFRA, que lá integram a Coordenação Geral de Controle Externo, fiscalizam os processos de estatização e lá eles possuem isso muito bem institucionalizado e normatizado por meio da IN 81/2018. Hoje, então, a Coordenadoria de Fiscalização de Concessões e Privatizações do Tribunal de Contas de Minas Gerais é uma unidade técnica vinculada à Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais, que está vinculada à Secretaria de Controle Externo. Tá? Então, é a unidade técnica responsável por avaliar processos de desestatização, com a única diferença de que o TCU também analisa autorizações e permissões. No nosso caso, a gente foca principalmente nas concessões, parcerias público-privadas, e agora também, eu não diria que temos muita experiência com isso, mas nos foi atribuída a competência para analisar processos de privatização também, né? Esse era um assunto ainda um pouco solto dentro do tribunal. Quando havia alguma iniciativa de privatização, se criava um grupo de trabalho. Então, hoje isso foi atribuído à nossa unidade técnica, tanto que estamos acompanhando atualmente um processo de privatização da Superintendência de Belo Horizonte da CBTU, né, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Então, vai haver o processo de privatização da CBTU-BH, de forma concomitante com a assinatura de um contrato de concessão estadualizando os serviços metroferroviários no Estado. Tá? Essa, eu diria que talvez é a primeira experiência mais consolidada dentro da unidade técnica para analisar um processo de privatização. Mas eu estou destacando isso porque o fato de termos uma unidade técnica especializada em concessões contribui bastante para que consigamos construir tanto um modus operandi mais padronizado e robusto de análise de processos de desestatização, como para que os profissionais lotados nessa unidade consigam ter uma visão mais próxima da matéria, dos setores, ainda que o nosso grau de especialidade não chegue a ser tal como é no TCU, porque o TCU tem as infras especializadas por setores. Pelo menos a gente consegue, no nosso Tribunal de Contas, ter profissionais especializados e dedicados em analisar concessões, parcerias público-privadas e agora também as privatizações. Deixa eu passar aqui. À luz da IN 81, né, de 2018, que na verdade foi um compilado de outras instruções normativas que o TCU tinha antes, lá em 2014, 2011, na verdade, foi criada no Tribunal de Contas de Minas Gerais essa instrução normativa 06/2011, que ela, inclusive, pode ser consultada, achada facilmente na internet. De qualquer forma, também, posteriormente, eu vou ver com o Rafael um jeito de encaminhar para vocês esses slides, porque eles têm bastante referência aqui que podem ser utilizados para quem
quem atua com concessões, principalmente com PPPs de iluminação pública, né? Tem alguns materiais, alguns links e tudo mais, isso pode ajudá-los como uma referência e uma fonte de consulta. Essa instrução normativa ela disciplina o processo de fiscalização no âmbito do Tribunal de Contas de Minas Gerais das parcerias público-privadas. Tá? Eu não trouxe aqui, obviamente, não trouxe toda a instrução normativa, isso aqui só para ilustrar, né? Mas mostra como que está normatizado esse procedimento no Tribunal de Contas de Minas Gerais, embora que um dos elementos fundamentais aqui dessa instrução normativa é esse sistema de acompanhamento de parcerias. Esse sistema ele não está em funcionamento no momento, o que torna difícil a aplicabilidade dessa instrução normativa na prática pelos jurisdicionados, porque a troca de informações ela acaba não sendo tempestivas. Então, assim, o enforcement dessa instrução normativa não está sendo efetivo, ainda que essa instrução normativa continue sendo utilizada como referência, principalmente no conjunto de informações que precisam ser enviadas no tribunal no caso de uma ação de fiscalização. Tá? Isso porque hoje a gente está atuando fiscalizando projetos de concessão e parcerias público-privadas com uma abordagem mais de risco e materialidade. Então, a gente avalia dentro do panorama, dentro dos projetos que a gente tem conhecimento, quais daqueles terão um maior potencial de impacto no Estado ou no município. Selecionamos aqueles projetos, às vezes a demanda parte da unidade técnica, às vezes parte de um relator em algum processo, às vezes parte do jurisdicionado, e a gente inclui isso no planejamento estratégico, né, do tribunal para o ano seguinte, seleciona ali os projetos que a gente vai fiscalizar naquele ano, e assim, 2, 3 projetos já é o suficiente para consumir bastante força de trabalho ao longo de um ano. É importante ter em vista que o Tribunal de Contas de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais possui 853 municípios, né? Então, a quantidade aí de municípios fazendo processos de concessão é significativo, principalmente transporte coletivo, tem bastante. Iluminação pública é um dos mais crescentes e apresentando um grau de complexidade ainda maior do que o transporte coletivo, em alguma medida. Saneamento aí também vindo, rodovias, aí já mais no âmbito estadual. Então, hoje a nossa abordagem tem sido mais de seleção de projetos daqueles que a gente vai fiscalizar. De qualquer forma, o tribunal também recebe denúncias, representações, consultas. Isso também vem para a nossa unidade técnica. Então, muitas das nossas ações em iluminação pública, como vocês poderão ver na sequência, são fruto de denúncias e representações. Isso porque o ente municipal publica o edital, esses editais têm atraído bastante interesse dos licitantes. Então, geralmente, a gente tem visto aí que a competição tem sido grande, aparecem 10 licitantes, e aí o tribunal começa a receber inúmeras denúncias contestando aspectos do edital, e é nesse momento que a gente acaba se debruçando mais na análise. Acaba sendo uma análise um pouco mais enxuta do que seria em uma ação de fiscalização, mas ainda assim é o que tem permitido a gente construir a nossa base de conhecimento a respeito das concessões de iluminação pública. Acho que foi em 2019, nós até cogitamos construir um grupo de trabalho dentro da unidade técnica para uma ação de fiscalização, uma auditoria da parceria público-privada de iluminação pública de Belo Horizonte, né? Uma das pioneiras aí no cenário nacional, e inclusive é o estudo de caso que eu trouxe aqui para a gente analisar.
Mas chegamos a fazer uma reunião na Controladoria Geral do município, conversando a respeito do contrato com o controlador geral, com a SUDECAP, que no caso, o órgão gestor do contrato, com a PBH Ativos, que deu a assistência técnica na estruturação do projeto, para entender um pouco de como estava a concessão. A conclusão, assim, ainda que não tenha sido uma conclusão sistemática, mas uma conclusão mais de feeling, é de que a concessão está funcionando bem, inclusive atingiu todos os marcos aí, de entrega, do faseamento. Não nos chamou tanto atenção a ponto de ensejar a necessidade de instituir uma ação de fiscalização nessa PPP, considerando o panorama atual, que temos N outras concessões que precisam de uma atenção maior do tribunal no momento. Eu gostaria aqui de apresentar muito brevemente a unidade técnica, né? Somos 8 servidores lotados na unidade técnica, né? Temos uma coordenadora com formação em direito, 2 analistas de controle externo também com formação em direito, 3 analistas com formação em economia, 2 analistas com formação em engenharia. Isso aqui vai ilustrar bem o foco das nossas análises, que elas sempre têm essa dimensão, 3 dimensões, né, de análise. A gente analisa uma dimensão jurídica, institucional, uma outra dimensão econômico-financeira e uma dimensão mais técnica, que diz respeito à parte de engenharia do projeto. Desses servidores, metade estão no teletrabalho, né, enquanto a outra metade trabalha presencialmente. E como eu já havia falado, mas aqui só reforçando, né, a gente atua na instrução processual de denúncias, representações e consultas, bem como realiza ações de fiscalização de entidades, editais de licitação, tanto da fase interna quanto da fase externa, e contratos por meio de levantamentos, auditorias, inspeções, acompanhamentos e monitoramentos. Eu destaquei aqui os acompanhamentos, porque esse tem sido um instrumento de fiscalização muito utilizado por nós, que se trata de acompanhar a estruturação do projeto desde a fase de consulta. Então, a partir do momento em que o ente, o poder concedente, sinalizou um interesse de colocar um projeto na praça, a gente já monta um grupo de trabalho, busca conhecer o projeto ali desde a sua fase embrionária, né? Entendendo como que aquela solução está sendo concebida, como que o edital está sendo desenhado, como o market sounding está sendo feito, como a publicidade do edital, como está sendo dada a publicidade dos atos que em algum momento irão resultar no edital, servindo inclusive também como fonte de consulta para os gestores de jurisprudência, entendimentos, o que ajuda bastante a trazer maior segurança jurídica no momento em que o edital for publicado e que o tribunal começar a receber denúncias e representações, né? Não é o foco aqui falar sobre outros setores que não iluminação pública. Nós recentemente tivemos uma atuação no Rodoanel, que eu acho que é bem emblemático, e assim, para aqueles tribunais que têm capacidade de força de trabalho e condições de criar grupos de acompanhamento para grandes projetos de iluminação pública, a orientação que ficaria aqui seria de entrar o quanto antes para conhecer o projeto, porque isso traz muito benefício e otimiza, inclusive, o trabalho nas fases mais críticas do projeto, que é após a publicação do edital, quando o tribunal recebe denúncias e representações de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é interesse. Então, conhecendo o projeto de antemão, isso ajuda bastante na instrução processual e agilizar a
agilizar o posicionamento da unidade técnica a respeito de uma eventual pedido de medida cautelar que possa atuar no sentido de prejudicar o andamento do projeto, quando, na verdade, o projeto tem qualidade para seguir, sabe? Mas, às vezes, o tribunal recebe essas denúncias e representações assim, tão em cima da hora e desconhecendo a natureza, as características do projeto, pode achar algum problema que de fato não é. Pode achar que existe um problema quando de fato aquilo não é um problema e expedir uma cautelar e matar o projeto, né? E assim, o que a gente tem visto também em iluminação pública é que tem sido concebido, muitos projetos têm sido concebidos e estruturados, mas a mortalidade ainda é grande. Então, é importante também entender por que esses projetos não têm, alguns desses projetos não têm avançado e em que medida também o tribunal pode estar contribuindo, pode contribuir ou para que esses projetos avancem ou não atrapalhar para que esses projetos não venham a não sair, né? Então, aqui eu vou começar a falar um pouquinho já especificamente sobre o modelo de contratação de iluminação pública, destacando que muitos destes eu não conheço especificamente, para então adentrar na parte de parceria público-privada, mas acho que é válido destacar que não é a única alternativa para a contratação de iluminação pública, não é exclusivo de parceria público-privada. Existem outras, né, que podem, inclusive, ser soluções mais adequadas para certos municípios, dadas as características, né? E mais à frente a gente vai ver um pouco quais são essas características também que são importantes para viabilizar a contratação de um parque de iluminação pública via parceria público-privada. Então, existe o financiamento e o autofinanciamento, né? Acho que isso é um modelo mais tradicional, onde o município se endivida, né? Contrata o financiamento para custear as obras de infraestrutura, contrata empreiteiras por meio de 8666 para fazer as obras e depois fica responsável pela manutenção e operação do parque, também por meio de contratos 8666, de duração continuada, né, tudo mais. Pode ter o autofinanciamento, né, o município utiliza recursos de que dispõe no orçamento para ir fazendo os investimentos gradativamente, né, também é uma alternativa. Existem esses programas de concessionário, eu não os conheço especificamente, mas a literatura cita, né, esse Procel e o Programa de Eficiência Energética, são programas de concessionário, também voltados à iluminação pública. Esse modelo aqui que eu já vi alguns sendo tentados, que é do leasing, né, o investimento é realizado por um terceiro, mas ele não é responsável pela operação e manutenção. Então, os ativos são de um terceiro, né, e ele faz a cessão do direito de uso desses ativos para a prefeitura, que vai pagando por esse investimento, ao final pode adquirir o ativo ou não. Tem outros modelos que utilizam agente central de compras, né? Um contrato único com fornecedores, pode fazer um consórcio entre municípios para ganhar escala nas compras, transferência de luminárias, né? Trocas entre municípios, às vezes um município vai modernizar seus ativos de iluminação pública, mas eles ainda são servíveis, eles podem ser transferidos para outros municípios, aí o município compra esses ativos e tudo mais. E aí, então, a gente entra propriamente dito nas PPPs, né, que é o foco da nossa discussão aqui. Então, na PPP envolve a contratação de uma sociedade de propósito específico que é responsável pelos custos do projeto. Então, faz os investimentos, assume os custos operacionais e faz a manutenção do parque. É um modelo de delegação, né? Aqui amparada na 11079, e todos esses dispêndios aqui são contemplados em um fluxo de caixa. O fluxo de caixa resulta num valor aqui que corresponde a uma contraprestação, dada uma taxa de desconto, né, que é utilizada no fluxo de caixa, para amortizar os investimentos e os custos operacionais do projeto. E nas PPPs
de iluminação pública, essa contraprestação ela está lastreada na CIP-COSIP, né? Cada município dá uma nomenclatura para isso, mas é aquele imposto criado para custeio da iluminação pública. Deixa eu passar aqui. Como o Rafael já havia destacado aí no início da fala dele, a gente vê que iluminação pública aí, o panorama atual mostra que a iluminação pública, principalmente primeiro destacando um protagonismo dos municípios aí na estruturação de projetos, né, de parcerias público-privadas, a gente vê a iluminação pública como o segundo maior setor que produz projetos, né, produz iniciativas. Agora a gente, com um novo marco legal de saneamento, aí também vai começar a ver bastante de água e esgoto e resíduos sólidos. Então, a iluminação pública é hoje, talvez, um dos setores que mais produz projetos de PPP. Aqui tem algumas informações mostrando, né, a quantidade de contratos assinados, destacando aqui que uma tendência crescente, 2021 talvez em função, aí, não sei explicar por que dessa queda, mas destaca que 2020, mesmo que pós-pandemia, 25 contratos foram assinados, o que reforça aí que a iluminação pública continua ainda produzindo projetos e contratos, né? Bem, e por que desse panorama, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui para entender como que surge esse mercado, né? Porque a iluminação pública acabou sendo essa questão da iluminação pública acabou vendo um mercado muito atrativo, muito competitivo, inclusive, tudo isso tem fonte tanto na emenda constitucional 39, lá de 2002, né, que criou um tributo municipal que garante a disponibilidade de fonte de custeio para a iluminação pública, e essa fonte de recursos tem servido como garantia para a delegação de serviço mediante PPP, como em processos de delegação, o parceiro privado ele assume um compromisso com o poder público de prestar um serviço por 25, 30 anos, ele precisa de garantias de que ele vai... E existe um descasamento no fluxo de caixa, né? Nos primeiros anos, ele faz um significativo desembolso com os investimentos que são necessários para construir aquela estrutura que envolve ativos específicos que não podem ser transacionados com facilidade. Então, isso cria um vínculo muito bem estabelecido de dependência do privado com o público, do público com o privado, e por isso as garantias são muito importantes, né, nessa relação contratual. E a fonte de custeio estável e vinculada tem servido como para trazer maior segurança jurídica e financeira para essa relação contratual. Então, eu destaco aqui que essa emenda constitucional teve um papel relevante na construção desse mercado de iluminação pública, né? Posteriormente, tivemos aí, lá em 2010, a Resolução 414 da ANEEL, que fez a transferência do ativo mobilizado em serviço de iluminação pública, que antes era propriedade das distribuidoras, e transferiu isso para o poder público municipal, né? Transferindo ativos que são afetos a um serviço que já era de competência municipal, né? Essa resolução ela trouxe aqui, serviu mais para, vamos dizer, balizar algo que já estava previsto na Constituição, mas chamou os municípios para a responsabilidade de prestar esse serviço, né? Nesse momento, então, e isso aqui também eu vejo como um papel, um elemento muito importante desse processo de construção desse mercado de PPPs em iluminação pública, que são os estruturadores de projeto, né? Muitos atores aí começaram a se mobilizar
para estruturar projetos de iluminação pública, aí, com destaque, hoje, talvez, a Caixa Econômica Federal, né, utilizando recursos do PPI-FEP, né, que é um recurso, parece que tem um chamamento público, público edital. Os municípios precisam atender alguns requisitos ali, passam a ter acesso a esses recursos para poder utilizá-los para estruturar projetos, mas existem outros também, o BNDES, o IFC, que é do Banco Mundial, os PMIs, é um instrumento aí muito criticado por muitos, que são as propostas de manifestação de interesse, mas em iluminação pública eu tenho visto alguns PMIs resultarem em contratos, então também é um fenômeno aí que vale a pena ser entendido como contribuidor para projetos de iluminação pública. E diante de todo esse panorama, é importante destacar a relação custo-benefício que existe na delegação do serviço de iluminação pública, né? Muitos municípios hoje possuem seu parque que contam com iluminação a vapor, né? Vapor de sódio e tudo mais, que consomem muita energia, são tecnologias que dão mais manutenção, não integradas a uma rede que permite troca de informações. Então, o sistema de LED, que é o que vem sendo implementado aí por meio dessas parcerias público-privadas, além de melhorar as características urbanas, e aí, aqui existem aspectos bem técnicos de engenharia, que é fator de iluminescência, tudo mais, que melhora a clareza, como se vê, as cores, e iluminação mais branca e tudo mais. Além de embelezar as cidades, trazendo características urbanas mais sensorialmente mais agradáveis, elas também contribuem para a redução de acidentes, da criminalidade. E isso tudo ainda é acompanhado de redução de consumo e de gastos com energia elétrica, né? Se estima aí que a redução na conta de energia é em torno de 40% a 60%. Então, o município, além de conseguir modernizar o seu parque, trazendo mais tecnologia, com características de engenharia melhores, ainda consegue reduzir os gastos, principalmente considerando que possui recursos disponíveis para isso, né? Em alguns municípios, a gente chegou a notar que, como os recursos da CIP e COSIP são vinculados, né, o município instituía o tributo, cobrava, arrecadava, tem um sistema de arrecadação também muito eficiente, isso geralmente é feito na conta de luz. O município arrecada esse recurso, aumenta a disponibilidade de recurso nessa conta, paga a conta de energia elétrica e ainda sobra, sabe? Mas o município, às vezes, não tem condições técnicas não possui um corpo técnico capaz de gerenciar projetos de engenharia dessa magnitude. Então, o recurso ficava lá parado, né, sem uma destinação. Tudo isso criou um cenário muito propício para que esses projetos passassem a ser estruturados por meio de parcerias público-privadas. Eu trago aqui também, aí, mais como fonte de consulta e para referência futura, alguns documentos que estão disponíveis e que podem ser acessados, né? Documentos, esse aqui é do Banco Mundial, é um pouquinho mais antigo, está em inglês. Todos esses outros aqui estão em português. Esse aqui também é do Banco Mundial, é uma derivação desse primeiro aqui. Esse segundo é um documento bem recente do PPI, e a Abdib também publicou um guia de boas práticas. Todos esses documentos contêm fontes de informação aí que são valiosos e foram muito úteis em instruções processuais que tivemos que fazer aqui. Bem, eu vou trazer aqui um pouco a questão do perfil do município, já adentrando um pouco aqui na análise propriamente dito, né? O que a gente começa a olhar
quando recebemos, e aqui eu vou dar um passo atrás antes de introduzir esse tema, de novo, a gente nunca teve nenhuma ação de fiscalização em que selecionássemos um projeto para fiscalizar e daí então emitir um relatório com recomendações, com determinações. Todos os projetos de iluminação pública que analisamos foram resultado de denúncias ou representações, mas ainda assim, quando a gente parte para conhecer o objeto, né, que a gente vai fiscalizar, que a gente vai analisar aquela denúncia e representação, a gente precisa entender um pouquinho do projeto, então a gente parte de algumas premissas, até porque, em alguns casos, e isso quase sempre acontece, a gente recebe a denúncia, a representação com item A, B e C. Ao analisar o projeto, a gente identifica D, E e por aí vai, e também pontua isso no relatório, pode até motivar uma medida cautelar baseado num achado nosso, não na denúncia de representação. A alegação de denúncia de representante é improcedente, mas isso aqui é grave o suficiente para parar o projeto. Então, por isso que a gente sempre dá uma analisada no projeto de uma visão, ainda que tenha que ser enxuta, né? Porque o tempo geralmente é curto, mas alguns pontos nos chamam a atenção nessas análises, são pontos de partida, né? É claro que nada disso que está aqui tá escrito em pedra, né? Tudo isso precisa ser muito bem contextualizado com as circunstâncias práticas daquele projeto, mas alguns guias teóricos, inclusive do Banco Mundial, falava do porte de município com mais de 20 mil pontos. O guia agora da PPI fala em 10 mil pontos. Isso pode se justificar pela redução do custo das luminárias de LED, porque foi criado aqui no tribunal um tempo atrás um grupo de trabalho do pessoal de engenharia para analisar características técnicas dos projetos de iluminação pública e uma das coisas que se identificou é que o custo das luminárias segue uma trajetória decrescente. Então, cada vez mais essas luminárias ficam mais baratas, fornecedores chineses que entraram no mercado, antes as luminárias eram americanas, europeias, e hoje você tem vários modelos, várias marcas, e isso permitiu que se barateasse bastante. A tecnologia, propriamente dita, também tem sido aprimorada. Então, eu diria que se você pega um projeto de um município com 10, 20 mil pontos, é bom analisar com um pouquinho mais de cuidado ali a modelagem econômico-financeira para ver se de fato se sustenta. Com mais de 20 mil pontos, aí eu acho que é um pouco mais fácil porque se coaduna com que relatórios técnicos, análises do Banco Mundial e tudo mais têm sinalizado como projetos viáveis, né? De novo, nada disso que pode ser seguido como uma linha definidora, mas chama um pouquinho a atenção, né? Municípios com menos de 10 mil é importante também analisar com bastante critério, porque pode ser que aquilo ali não se justifique, sabe? Do ponto de vista de escala, de viabilidade econômico-financeira. É importante que o município, isso aqui também não é uma condição necessária para a PPP, mas é o que, como a gente conversou, tem viabilizado a estruturação dos projetos, que é a existência da COSIP. Por ser um tributo de competência municipal, precisa de uma lei complementar, se não me engano, para instituir esse tributo no âmbito municipal, disciplinando base de cálculo, forma de arrecadação, tudo mais. Muitos dos municípios brasileiros hoje já possuem essa COSIP instituída, mas é importante verificar qual é a base legal do tributo que vai custear o projeto, né? Geralmente está lá na descrição do projeto, no modelo econômico financeiro, dizendo foi instituída a COSIP arrecada tanto,
a projeção de crescimento é de tanto, considerando a inflação, crescimento populacional, crescimento de unidades pagadoras, tudo mais. Às vezes, a própria base de cálculo está fundamentada em alguma variável que apresenta uma tendência de crescimento, seja crescimento vegetativo e tudo mais. A gente geralmente faz esse exercício. Bem, verifica se existe a COSIP, verifica quanto está arrecadando de COSIP. O Tribunal de Minas tem sistemas orçamentários que permite consultar, né, as informações dos municípios para ver se são condizentes com aquelas que são informadas no projeto, traça uma projeção, vê se a projeção de crescimento da receita é suficiente para custear o projeto até o 30º ano da concessão e tudo mais. É importante verificar também o comprometimento atual e projetado da receita corrente líquida, né? Isso é uma condição lá prevista na própria lei 11079. Então, existe um limite de comprometimento da receita corrente líquida, se não me engano, se não mudou, é 5%. Então, é difícil também. O próprio município de Belo Horizonte, embora tenha uma arrecadação significativa, talvez seja um dos municípios que mais tem um projeto de PPP, tem um hospital, tem escolas, acho que no município são hospitais, escolas, tem também as unidades integradas que fazem expedição de documentos e tal, que também está estruturado como PPP, e mesmo assim ficou bem distante desse limite de receita corrente líquida, mas ainda assim é sempre válido aferir e verificar se a projeção de despesa prevista com o pagamento de aportes e contraprestações oriundos daquela PPP se atendem, se eventualmente irão comprometer a receita corrente líquida, né? Essa questão da posse e gestão dos ativos, eu acho que está mais pacificado também, eu coloquei aqui, mas ocorreu a transferência dos ativos para o município, né? A gente vai discutir isso um pouquinho mais em detalhe ali na frente, mas é muito comum que o município não conheça o seu parque de iluminação pública, né? De fato, porque ele recebeu isso lá atrás. Existe um cadastro que precisa ser feito, um cadastro georreferenciado que precisa ser feito na ANEEL. Alguns municípios não têm isso feito, porque realmente não era um ativo que pertencia a eles, eles receberam isso por meio de um instrumento normativo e está lá, está funcionando, e eles nunca não tiveram equipe para mapear e tudo mais. Inclusive, a PPP, as PPPs têm em seus cadernos de encargo a exigência de que quem assume faça esse mapeamento, faça o cadastro, mantenha esse cadastro atualizado. E é daí, então, que o município passa a ter uma melhor visibilidade dos seus ativos de iluminação pública, né? É importante aqui também falar sobre lei municipal vigente e arranjo institucional para gestão de PPP. Aqui tem uma discussão doutrinária que gira em torno da titularidade do serviço de iluminação pública e quando essa titularidade decorre da Constituição, não é preciso lei municipal consubstanciando aquele serviço como serviço público apto a ser delegado por meio de concessão e tudo mais. Mas o que a gente tem visto como uma prática comum, a gente nunca foi questionado especificamente com a iluminação pública a respeito disso. Isso é uma discussão que eu estou trazendo de outros setores, de outras áreas que a gente já teve que discutir essa questão, mas o que a gente vê em iluminação pública é que existe uma lei municipal, geralmente qualificando o serviço como serviço público, dizendo que o serviço pode ser delegado por meio de concessão ou de PPP, criando um setor, uma unidade de gestão específica para fazer a fiscalização daquele contrato. Então, é importante entender como que o município está se organizando para fazer para delegar esse serviço, né? Porque o município transfere a competência pela prestação do serviço, da prestação do serviço a um terceiro privado, mas ele continua possuindo a competência ele possui, sendo competente, responsável pelo serviço, né? Então, compete a ele fiscalizar e deter
ferramentas e pessoal para poder fazer a gestão desse contrato. Então, no primeiro momento, aqui eu destaco para conhecer o objeto aqui o perfil do município, né, no que diz respeito. Aí, análises, como eu havia dito lá no início, é, as análises geralmente se dividem em técnico-operacionais, econômico-financeiros e uma dimensão jurídico-institucional, né? Eu vou passar muito brevemente sobre esses itens aqui de pontos que geralmente são analisados, alguns, inclusive, eu já falei superficialmente, mas da parte técnico-operacional, se analisa bastante a questão do cadastro, os cadastros atualizados geralmente geram a obrigação de construir um cadastro georreferenciado, cumprir a obrigação, inclusive, de cadastro disso na ANEEL e tudo mais. Classificação viária, né? Geralmente as vias estão classificadas em V1 e V2. Eu não vou especificar muita coisa sobre isso, até porque isso é um aspecto muito de engenharia do qual não tenho muito conhecimento, mas a verificar se a classificação das vias são adequadas de acordo com o projeto, verificar quais são os planos de expansão e modernização do parque. Então, o parque ele tem uma vida útil também, são bens reversíveis que futuramente ao final do contrato, serão transferidos para o poder público. Eles precisam ser transferidos em condições de uso, né? Inclusive, existe em muitos desses projetos, algumas dessas lâmpadas elas têm vida útil estimada de aproximadamente 11, 12 anos e às vezes até, dependendo do modelo, às vezes até mais. Num contrato de 30 anos, pelo menos esse parque vai ter que ser modernizado pelo menos umas 2 vezes, para que depois, quando os bens reversíveis sejam transferidos para o poder público, assim, eu estou falando de forma abstrata, né? Cada projeto você vai ter suas características, mas dada a vida útil ali do parque, ele vai precisar ser modernizado. É bom ver se esses investimentos estão previstos para acontecer. Então, geralmente tem a primeira fase de investimento, que é a constituição do parque, e depois novas fases de investimento para manter o parque atualizado, né, vamos dizer assim. Questão de iluminação especial, que é o que eles chamam de iluminação de destaque, aquela iluminação que é colocada em prédios públicos, museus, praças. É importante ver também se esse orçamento tá bem dimensionado no projeto, se isso está contemplado no projeto, porque se não estivesse, pode gerar, eventualmente, no futuro, obrigação de aditivação do contrato com inclusão de obrigação disso. Eu nunca vi isso estar faltando, mas só chamando a atenção, porque isso é comum ter em projetos de iluminação pública. A questão de serviços de operação e manutenção, o centro de controle operacional é um centro que faz a gestão, a telegestão do parque de iluminação pública, né? Qual é a tecnologia que vai ser empregada, como é que vai funcionar esse parque, esse centro de controle operacional, qual tecnologia vai ser utilizada. Geralmente conta com sistemas em que apagou uma lâmpada, já sinaliza lá no controle operacional, dispara uma ordem de serviço para aquela lâmpada ser trocada dentro de 24 horas e tudo mais. Isso é importante ser verificado, está de acordo com as normas, está de acordo com os indicadores de desempenho, coisas que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente e tudo mais. A própria fiscalização, a gente já falou um pouquinho, né? O município precisa se estruturar para ter capacidade de gestão desse contrato. É comum que se contrate também um verificador independente. É bom ver as competências que estão sendo atribuídas a esse verificador independente, relatórios que vão ser produzidos, como vai se dar a produção de dados, por parte desse verificador independente, quem vai contratar, se é o poder público ou se é a própria concessionária. Existe também uma discussão bem atual a respeito disso, de
que eu não pretendo esgotar aqui, mas é importante notar como está o estado da arte dessa discussão de quem deve contratar o verificador independente, se é o poder público, se é o concessionário. Claro que tudo dentro de uma justificativa, às vezes o município não tem orçamento para isso, mas tem orçamento para colocar isso dentro da concessão, ou então não, do ponto de vista até de conflito de interesses, é melhor que o poder público contrate e tudo mais. Acho que são questões que precisam ser avaliadas em cada projeto, né? De novo, aqui eu não vou trazer uma conclusão muito bem delimitada a respeito disso, mas isso é uma discussão importante e é bom ser analisado num projeto. A questão de observância, as normas, né, as normas aplicáveis e tudo mais, também existe uma discussão aqui do quanto essas normas são vinculantes, mas do ponto de vista técnico existem aspectos aqui que precisam estar aderentes às normas, então é bom avaliar em que medida o projeto foi concebido de acordo com as normas aplicáveis à iluminação pública. Citei aqui a 5101 só como exemplo, existem outras, né? Geralmente o edital lá descreve as normas que precisam ser observadas, e aí é bom lá na hora de avaliar o projeto que foi utilizado como referencial para a elaboração do modelo econômico-financeiro, se eles estão contemplando todas essas normas. Porque às vezes a norma diz que tem que ter tantos pontos a cada tantos metros, e lá a premissa que foi utilizada no modelo é diferente, aí tentar entender se existe discrepância, por que existe discrepância e tudo mais. Bem, passando aqui um pouco para a parte econômico-financeira, a gente também já falou um pouco sobre isso, né? História da arrecadação da CIP-COSIP, isso é sempre um ponto que a gente analisa, porque isso aqui é a espinha dorsal que sustenta o projeto financeiramente. Se não houver CIP-COSIPs, é bom verificar qual é a fonte de custeio lá que vai amparar o projeto, né? Bem, eu nunca vi um projeto de PPP de iluminação pública que não tivesse amparado na COSIP, né? A questão dos custos do parque de iluminação pública, conversa um pouco ali com as questões técnico-operacionais, o orçamento de CAPEX e OPEX, né? Avaliar em que medida isso é condizente com a realidade, com os investimentos que serão necessários para construir o parque, com os custos que serão incorridos para custear a operação da prestação de serviço. Um ponto que tem sido muito, eu não diria negligenciado, mas que às vezes não é feito da forma como os livros recomendam que seja feito, que é o estudo de value for money, né? Em grande medida se faz para comprovar um ponto, mas nesse caso aqui, que a gente tem todo esse panorama, os tribunais precisam também ser um pouco flexíveis em alguns aspectos, porque essa metodologia aqui ela foi desenvolvida para o Reino Unido, o Tesouro do Reino Unido exige esse estudo para toda e qualquer despesa continuada, e aqui foi trazido isso dentro da importação do modelo de PFI, que baseou as nossas PPPs aqui e tal. Bem, o velho formato é muito importante, principalmente quando você tem N alternativas viáveis para a prestação daquele serviço. E ele se baseia na ideia de Public Sector Comparator, né, que é comparar a prestação direta com a prestação por meio de PPP e mostrar que ali existe uma diferença em questão de transferência as vantagens que são trazidas pela transferência de risco e tudo mais. Muito do que a gente vê, o velho for money acaba virando um custo uma análise de custo-benefício, né? Um CBA. Acho que, dependendo do propósito, do objetivo, de atingir a finalidade de demonstrar que a contratação daquele serviço por meio de PPP é uma alternativa mais viável, é razoável de se aceitar como um estudo de value for money cumprindo ao seu propósito. O importante é demonstrar a vantajosidade da contratação. Passando para o ponto seguinte, a gente tem aqui as premissas da modelagem econômico-financeira, também já falamos um pouquinho, aqui é um pouco
questões bem técnicas de modelagem econômica financeira, né? Valor presente líquido, TIR, o custo médio ponderado de capital. Então, no caso de uma PPP, em que a premissa subjacente é de que não existe possibilidade de cobrança de tarifa direta do usuário, então o pagamento vai ser feito por meio de contraprestações, o pagamento vai ser feito diretamente pela administração pública por meio de contraprestações. O VPL aqui tende a ser zero, né? Então a gente precisa de um fluxo de caixa que zere o VPL, em que a TIR seja igual a taxa, ao custo médio ponderado de capital. Geralmente, o custo médio ponderado de capital utiliza outros modelinhos lá financeiros para estimar essa taxa. Geralmente, a gente vê taxas variando aí, eu digo, nos últimos 3 anos. Tá? Isso também não é parâmetro para nada, porque depende muito do momento, da conjuntura macroeconômica e cenário, inclusive, internacional de atração de investimentos. Mas a gente vê taxas que variam, oscilam entre 7% até 14%, 15%. Então, essas taxas são concebíveis como algo razoável. De qualquer forma, a gente tem utilizado um pouco como fundamento, ainda que essa abordagem tenha sido já criticado tanto do ponto de vista teórico quanto até mesmo normativo, um estudo recente feito pela ANEEL, que é para definição do WACC, utilizado para reequilíbrio e novos investimentos nos setores de distribuição de energia, resultando ali na taxa regulatória. A metodologia, a gente tenta sempre utilizar um pouco daquela metodologia para amparar o modelo, ainda que ela não resulte nas mesmas conclusões do estudo da ANEEL. Mas, como falta para o setor um estudo mais pontual, é importante analisar ali como que a ANEEL construiu o modelo, quais foram os dados históricos utilizados, e comparar com aquilo que o estruturador de projeto está fazendo, sabe? Isso porque a gente já pegou casos aqui em que o cara fazia um WACC e depois jogava um prêmio adicional de risco de projeto Greenfield, de risco municipal, jogava vários outros prêmios ali em cima e acabava sobreonerando essa taxa de desconto que era utilizada no fluxo de caixa, e isso tinha impacto depois no reequilíbrio econômico financeiro. Então, a análise aqui eu não diria que é criticar a taxa, mas analisar com bastante critério a robustez da metodologia que foi utilizada para definir essas premissas. Eu estou citando o WACC aqui porque eu tenho um exemplo na cabeça para dizer, mas eu digo a respeito de todas as premissas que são utilizadas no modelagem econômico-financeira, né? Se o fluxo está inflacionado, se não está inflacionado, por que está inflacionado, por que não está, e tudo mais, são questões que precisam ser avaliadas, porque a modelagem econômica financeira precisa ter uma consistência interna, né? Ela precisa ali, ela é apenas referencial, como a gente vai ver mais à frente ali, mas ainda assim ela traz repercussões na precificação das propostas. Desculpa. A questão da análise do plano de negócios, referencial, como que esse plano de negócio vai ser elaborado, se o plano de negócio está definido pelo poder público, se o plano de negócio vai ser elaborado posteriormente, vai ser apresentado posteriormente pela concessionária e validado. A gente teve um caso aqui muito mais recente, não está nos exemplos que eu trouxe aqui, mas um exemplo recente que o edital, inclusive, vedava que o concessionário apresentasse o seu plano de negócio no processo licitatório. E aí esse plano de negócio, em um dado momento, ele era importante para aferir uma questão de inclusão de novos investimentos futuros, e a concessionária se negou a apresentar esse plano de negócio, porque o edital vedava, o edital não obrigava a apresentação, tudo mais. Bem, criou um certo desconforto, assim, vamos dizer, numa ação de fiscalização, em uma denúncia. Então, é bom entender como que o plano de negócio está sendo considerado no edital e no contrato. Se existe um plano de negócio referencial, previamente definido pelo poder público, com os marcos, com tudo mais, ou se o plano de negócios existe liberdade para que a concessionária elabore seu plano de negócios, apresente
avaliar como que as discrepâncias entre planos de negócios podem possibilitar jogo de planilhas pelo concessionário, para no futuro gerar um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro. Tudo isso é importante ser avaliado e analisado no edital, como que isso está desenhado, e identificar quais são os riscos, e também ver como se encontra o estado da arte da discussão a respeito disso. A doutrina é muito oscilante também, em torno de uso de plano de negócio referencial, mas alguns editais ainda continuam utilizando esse modelo. Bem, essa é a parte também substancial das análises, né, que a ideia que é os mecanismos de pagamento, previsão de aportes e contraprestações. A iluminação pública, o de BH teve a figura do aporte, mas de outros municípios que eu vi mais recentemente não tinham, só tinha a contraprestação. Mas, bem, o importante aqui é refazer os cálculos, ver se a premissa, uma vez que as premissas da modelagem econômico-financeira foram validadas, refazer os cálculos para ver se as contraprestações estão calculadas certinho. Geralmente, o valor da contraprestação aqui é o valor máximo da contraprestação do leilão. O licitante vai fazer uma proposta apresentando um deságio em relação a essa contraprestação máxima definida, e quem apresentar o maior deságio costuma ser o vencedor. Geralmente é esse o modelo que tem sido utilizado nos leilões. Então, como é um mecanismo de pagamento que vai criar as obrigações futuras para a administração pública, que também vai ser a principal variável de leilão, chama a atenção, exige uma maior atenção nas análises que são feitas com relação a esses mecanismos de pagamento. Geralmente é ali a parcela que é necessária para amortizar o CAPEX, mais a parcela que é necessária para cobrir o OPEX ao longo do tempo. Às vezes a contraprestação ela pode diminuir ao longo do tempo. Bem, aí tem que avaliar, cada modelagem vai ter a sua lógica, mas basicamente é isso. Questão do sistema de mensuração de desempenho, isso é muito importante, tanto do ponto de vista técnico-operacional, quanto até mesmo do mecanismo de pagamento, né? Porque geralmente existe uma vinculação entre as contraprestações e o sistema de mensuração de desempenho. Então, se define ali quais vão ser os indicadores que vão ser mensurados, que vão ser aferidos, com qual periodicidade, e dado o resultado desse sistema, geralmente isso produz indicadores, esses indicadores somados ali vão gerar uma nota geral para o desempenho da concessionária, e isso vai influenciar o valor da contraprestação que ela que ela vai receber. Só que introduz um pouco a questão de incentivos positivos, né? Ao invés de você penalizar a concessionária quando ela descumpre alguma obrigação, aplicando uma multa, aquilo ali vai gerar todo um processo administrativo para cobrar aquela multa, que vai ficar anos e, eventualmente, o concessionário nunca vai pagar aquela multa. O sistema de mensuração de desempenho gera um impacto imediato, né? Quanto melhor o desempenho da concessionária, mais ela vai receber em função daquele desempenho. Então, isso aumenta a taxa de retorno da concessionária, você gera toda uma dinâmica de incentivos interna na prestação de serviço para motivar o prestador de serviço a prestar um bom serviço. A ponto de... Só que também esse sistema de mensuração de desempenho, e às vezes algumas pessoas criticam essa questão, ela tende a incidir só sobre uma parcela da contraprestação, porque se ela atingir a parcela da contraprestação que é destinada a cobrir os custos de amortização do investimento, aí você começa eu diria, a destruir o patrimônio da concessionária, e aí ela vai começar a buscar outros meios de cortar custos para manter aquela rentabilidade mínima que ela precisa para continuar operando. Então, isso precisa ser muito bem calibrado também, né? Como que o sistema de mensuração de desempenho vai impactar a contraprestação, de modo que
ao mesmo tempo você incentive o concessionário a prestar um bom serviço e você também não chegue ao ponto de inviabilizar a prestação de serviço, comprometendo a continuidade do serviço público, que também é um preceito aí muito fundamental na ideia de serviço público, né? E outro ponto também que chama muita atenção aqui no sistema de mensuração de desempenho, é que ele precisa ser eu usei aqui um termo que é utilizado na literatura, que é o SMART, né? Que é específico, né? Vem dos termos em inglês, mas é específico, mensurável, atingível, relevante e aqui temporizável. Quer dizer que os indicadores eles precisam fazer sentido na lógica da prestação de serviço. Porque às vezes começa a se idealizar muita coisa ali que se desconecta com aquilo que está na esfera de controle da concessionária, que ela tem influência de variáveis que são gerenciáveis por ela. Ou então você também desenvolve um sistema de mensuração de desempenho, igual a gente tem contratos aqui, inclusive em funcionamento, com 600 indicadores de desempenho, sabe? O verificador independente tem um custo de contrato gigante para conseguir coletar dados, produzir relatórios, a informação acaba se perdendo. É tanta informação que acaba se perdendo a utilidade da informação e até mesmo o impacto de uma variável que está ali compreendida, um indicador que está ali compreendido nesse sistema de mensuração de desempenho, ele perde completamente a relevância de influência, porque se ele se desempenhar bem ou mal em uma daquelas variáveis, ali, o impacto na contraprestação vai ser irrisório. Então, é importante também que esse sistema de mensuração de desempenho seja algo de novo, que seja muito condizente com a prestação de serviço propriamente dito, a prestação, a percepção do usuário com relação à qualidade do serviço, a percepção da administração com relação à performance da concessionária, e que seja algo prático também, que produza informações e que gere os incentivos para a concessionária. Isso aqui é um campo, inclusive, de estudo ainda muito pouco aprofundado na literatura sobre PPPs, mas acho que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais se dedicar a entender melhor e se aprofundar. É claro que isso aqui exige esforço, tempo, mas isso é uma coisa que produz bastante, pode produzir bons resultados, inclusive, tanto do ponto de incentivos quanto do ponto de produzir informações úteis para orientar a gestão do contrato. Inclusive, em alguns contratos mais recentes, estou fazendo uma digressão aqui sobre isso, mas em contratos mais recentes a gente vê, inclusive, a vinculação, a inclusão de novos investimentos no contrato a uma boa performance. Então, para que você possa incluir novos investimentos, fazer aditivação no contrato, cortando o caminho de uma nova licitação, da competição e tudo mais, é importante que a concessionária tenha presente indicadores de desempenho acima de tanto, porque aquilo ali já ajuda a fundamentar que, se eu tenho um prestador de serviço que presta muito bem o serviço, né, por que a administração vai correr o risco e incorrer em custo de estruturar um novo projeto para trocar o licitante, ou então fazer uma licitação complementar para uma obra que depois não vai ter uma integração, seja tecnológica ou operacional, com quem já presta o serviço e tudo mais. O que, por outro lado, também, se você tem um concessionário que não tem bons indicadores de desempenho, aquilo ali também é uma informação útil para apoiar a decisão da administração em, bem, não, vamos rescindir esse contrato, vamos fazer uma nova licitação e tudo mais. É uma coisa introduzida aí pela 11079, que eu acho que cada vez mais tem sido utilizada nos contratos no sentido de aprimorar os modelos de gestão e apoiar o processo decisório. Bem, matriz de riscos, eu acho que isso aqui, para muitos para muitos que lidam com concessão, pelo menos já está mais consolidado, mas ainda assim vou tratar um pouquinho sobre essa questão, porque iluminação pública também é muito importante, é como que se distribuem os riscos da gestão contratual. Então, aqui tem aquela regrinha que o risco deve ser alocado para a parte que melhor tem condições de gerenciá-lo, né? Ou então, os riscos devem ser transferidos, os riscos seguráveis
devem ser transferidos para o privado, para você maximizar ali os ganhos da transferência de riscos e tal. Essas são premissas que podem ser utilizadas para validar aqui como está estruturada a matriz de riscos dos contratos. Contratos mais modernos, a gente já tem visto matriz de risco cada vez mais indo na minúcia, no detalhe, descrevendo melhor os fatos, mapeando as possibilidades e tal. Isso tudo é muito importante porque a gente tem que ter noção que, dentro ali da teoria de contratos, contratos de concessão são contratos relacionais e incompletos, né? Ele é um mecanismo de governança de uma relação contratual que vai perdurar por 30 anos. É difícil conceber que um contrato de concessão vai continuar imutável ao longo de todo o tempo. A tecnologia muda, a necessidade do contratante e do cidadão também muda. Então, a matriz de risco é o que vai orientar as aditivações futuras no contrato, e essa matriz de risco ela tem um impacto muito grande na precificação das propostas dos licitantes. Então, um risco que seria melhor precificado se fosse alocado para a administração, se ele for administrado para o concessionário, ele vai buscar ali na sua precificação transferir esse custo de alguma forma, né? É claro que no panorama atual, que a gente tem tido muita competitividade, os incentivos, o direcionador de formulação de propostas dos concessionários está muito mais voltada a posicionamento de mercado do que de otimização ali da sua estrutura da sua rentabilidade financeira. Mas conforme esse mercado for amadurecendo, vai diminuir um pouco a competitividade, as precificações propostas tendem a ser mais voltadas para precificação de riscos. Então, matriz de risco bem feita, ela gera mais benefícios para a administração no processo de contratação. Não tem, também é uma área assim com muita literatura, uma literatura esparsa. Então é preciso entender a natureza de cada risco. Isso é uma coisa que se vai construindo aos poucos, vendo a experiência recente e como que isso está sendo endereçado nos contratos. Então, o objetivo, eu diria que pegou um contrato, analisa como que aqueles riscos foram distribuídos em outros contratos, como que foi a precificação das propostas, como que foi a competição, para tentar ali achar e utilizar um pouco do conhecimento, do conhecimento do auditor, o conhecimento construído da unidade técnica, para avaliar como que o risco pode ser alocado de forma mais adequada, né? E a questão de matriz de risco dialoga bastante com essa ideia de revisões contratuais e equilíbrio econômico-financeiro, né? A gente falou aqui muito brevemente sobre novos investimentos. Pode ser que o projeto concebido da forma como ele foi inicialmente idealizado não seja suficiente para dar conta de todas as necessidades, ensejando a necessidade de novos investimentos, precisando aditivar o contrato. O Tribunal de Contas de Minas recentemente também se pronunciou falando um pouco sobre uma consulta, dizendo que as aditivações de contratos em concessões e PPPs não estão limitados àqueles 25% previstos na 8666, um posicionamento isolado do Tribunal de Contas de Minas, mas é um entendimento que, inclusive, a gente tem defendido, mas que a inclusão desses novos investimentos precisa ser motivada e demonstrada a vantajosidade, né? Acho que esses limites percentuais, eles são muito realmente, assim, aquela ideia de one size fits all não funciona muito bem, né? Quando você olha na literatura internacional, muitos defendem que novos investimentos criam comportamentos oportunistas por parte dos concessionários, então é por isso que é bom você ter um limite ali rigorosamente definido para ancorar expectativas com relação à alteração do contrato e tal, mas a gente tem notado também que se eventualmente você restringir a adição de novos investimentos quando eles são justificáveis,
você acaba tendo a prestação de serviço inadequada. Então, é sempre preciso avaliar esse trade-off aí entre... Assim, o importante é a prestação de serviço com qualidade e que o concessionário receba uma remuneração justa e adequada para o serviço que ele presta. Então, essas aditivações contratuais devem ser analisadas pelos tribunais de contas. Eu tenho uma ação de fiscalização e iluminação pública em que a gente está determinando que as aditivações contratuais sejam encaminhadas para o Tribunal de Contas, para uma análise prévia e tudo mais desses aditivos, exatamente porque a gente vê que o contrato, a governança contratual, ele foi falha na hora de dispor sobre a inclusão desses novos investimentos. Então, existe margem para oportunismo do concessionário, mas a gente entende que, tendo o Tribunal de Contas como um terceiro ali supervisionando esse processo, pode mitigar os riscos e, ainda assim, você também não ingesta demais o contrato para que no futuro, se ele eventualmente precisar ser aditivado, ele possa ser aditivado, né? Então, essa questão de revisão e equilíbrio econômico financeiro geralmente é uma coisa que chama muita atenção, que também despende muita atenção e esforço da equipe para analisar, para entender como que estão previstas as revisões contratuais, se elas vão acontecer a cada 5 anos, se elas vão acontecer sempre a pedido da administração ou da concessionária, entender como que está sendo aquilo idealizado. Claro que existem melhores práticas, o TCU aí recentemente teve muitas manifestações em cima de aditivações contratuais, discutindo em tese ali, e até mesmo com base no objeto analisado, fornecendo bastante subsídios para ajudar a construir uma análise em cima do que pode ser considerado boas práticas em termos de revisão contratual e de manutenção do equilíbrio econômico financeiro. Importante, né? Aquelas cláusulas de reajuste, geralmente baseada em índices paramétricos e tudo mais. Bom entender também, geralmente existe a seção lá destacada no edital em contrato sobre isso. A gente vê que muitos dos contratos estão utilizando a metodologia de fluxo de caixa marginal, né? Então, mantém o fluxo de caixa original, avalia esses novos investimentos, distribui eles ao longo do tempo, calcula um novo fluxo de caixa e vê qual vai ser aquele valor que precisa ser complementado à contraprestação, gerando o que se chama de fluxo de caixa marginal, até mesmo com outra taxa de desconto, essa taxa geralmente atualizada por meio de variáveis de mercado, tudo mais. Bem, esse é um tema que só isso exigiria bastante discussão, mas, bem, a parte jurídica, né, uma coisa que chama também, que geralmente é muito analisada nesses projetos, é a questão das consultas e audiências públicas, né, requisito obrigatório da lei de PPP, então tem prazos, ritos lá previstos e tal, é bom observar se tem leis municipais com exigências específicas e tudo mais. Acho que isso é um negócio já bem assentado aí nos tribunais de contas e que é feito para toda e qualquer licitação. Uma questão do objeto também, já vi casos, eu pessoalmente nunca peguei um caso desse, mas já vi casos em que o objeto às vezes contempla serviços, além da iluminação pública, também outros serviços que não especificamente iluminação pública e até mesmo outros que não são competência nem mesmo municipal, né? Como, por exemplo, monitoramento, câmera em tempo real, que vai ser utilizado para subsidiar ações de segurança pública e tal. Isso não é um problema em si que se utilize a infraestrutura para essa finalidade, mas isso não poderia ser incluído no contrato de PPP de iluminação pública. Primeiro, por causa da COSIP, que a COSIP é um tributo vinculado e destinado para a iluminação pública. Então, não poderia custear outros tipos de despesa. E a questão da competência municipal, nesse exemplo que eu dei aqui de câmera de monitoramento, que é uma competência, segurança pública, competência, pelo menos tem a Guarda Municipal, mas também, nesse caso aqui, seria utilizado pela Polícia Militar, não é nem mesmo uma competência municipal. Então, assim, o que isso pode ser feito posteriormente, aí a gente tem um ponto aqui que a gente vai tratar especificamente sobre receitas acessórias,
a concessionária explora isso por meio de receita acessória e firma um contrato com o Estado, para que o Estado possa, para que a concessionária instale essas câmeras e essa infraestrutura e preste esse serviço fora, conexo com o contrato de PPP, mas não custeado com os recursos da PPP. Então, é importante ver se o objeto ali está adequado ao que pode ser delegado como serviço público e que pode ser custeado com contraprestação. Talvez, e aqui eu já estou fazendo um exercício de raciocínio, né? Talvez, se parte da contraprestação for custeada com COSIP e outra parte com outros recursos, talvez seja possível incluir, sim, outros serviços que não somente iluminação pública. Mas a recomendação, e até a gente vê isso em alguns daqueles guias, é o objeto restrito à iluminação pública, né? Prazo. Isso é uma discussão também bem consolidada aí, que o prazo da concessão ela deve ser compatível com o tempo necessário para amortizar os investimentos, nem mais nem menos, né? É, a gente vê, em grande medida, trabalhando com contratos com tempo padrão. Aí é avaliar ali, tipo, também não precisa ser um contrato de 17 anos e meio, né? Porque esse for o tempo calculado lá, pode ser um contrato de 20 anos, mas se você avalia que você precisa de 6 anos para amortizar os investimentos e é um contrato de 30 anos, não faz sentido também manter essa relação, esse vínculo, né, pactuar um vínculo de 30 anos entre a administração pública e um privado, para um negócio que você amortiza rapidamente. Então, analisar dentro da própria modelagem, mas isso aqui já esbarra um pouco na questão jurídica, é a compatibilidade do prazo do contrato com o tempo necessário para amortizar o investimento. O valor do contrato, né? Assim, a lei não define, embora a lei, em vários pontos, defina limites, 1% do valor do contrato, 5% do valor do contrato, não maior do que 10% do valor do contrato, mas ela não fala o que é o valor do contrato, né? O que tem se consolidado aí como prática na iluminação pública e em muitos outros contratos de concessão é o montante dos investimentos, né, necessários, geralmente trazidos a valor presente, ou o valor presente das parcelas das contraprestações e aporte. Os valores aqui costumam ser muito parecidos. Aqui os investimentos não contemplam o OPEX, né? Aqui já, nesse caso, já o valor presente da contraprestação, da contraprestação e dos aportes já contempla o CAPEX mais o OPEX. Mas o importante aqui também é que o valor do contrato possua uma consistência interna com as outras variáveis que dependem dele, né? Então, esses dois aqui geralmente são aceitáveis, um vai ser maior do que o outro, consequentemente trazendo também os limites para cima ou para baixo, né? Dependendo de qual for o critério escolhido. Então, ver em que medida que uma coisa está influenciando a outra. A garantia da proposta, 1% do valor do contrato, né? Ah, valor fixado também na lei, a garantia de execução, analisar as modalidades, hipóteses de execução, as fases do projeto. A garantia de execução ela tem um custo para o concessionário e esse custo também vai ser precificado na sua proposta, né? Então, tem sido muito comum que a garantia de execução ela vá sendo liberada, ultrapassada a fase de investimento. Então, se o cara precisa apresentar uma garantia de X, após ele concluir 20% dos investimentos, ele pode diminuir a garantia de execução em 20%, e por aí vai até se manter uma garantia de execução que seja compatível ali com o que é necessário para a execução do serviço, caso a administração precise assumir a prestação de serviço, né? O propósito da habilitação jurídica aqui, principalmente no cenário de iluminação pública, que existe uma grande competitividade no mercado, é um setor que já tem players bem estruturados, com bastante conhecimento do mercado. A ideia é aumentar a competitividade, então evitar aqueles critérios de habilitação que são excessivamente formais e que só tendem a reduzir a competitividade, restringir a participação de licitantes capacitados no certame. O propósito aqui, de novo, ao mesmo tempo garantir que vai ser possível selecionar a melhor proposta para a administração e, claro,
o melhor prestador de serviço, mas garantindo que mantendo-se a competitividade do certame. A questão da habilitação econômico-financeira condiz um pouco com o que a gente estava falando. Bem, eu costumo dizer que uma PPP ela nada mais é do que um contrato de financiamento, né, em que você leva junto, como bônus, um prestador de serviço. Porque o propósito ali é você contratar alguém que vai ter capacidade de ir no mercado, captar recurso com custo menor e fazer uma gestão, um gerenciamento, uma engenharia econômico-financeira do projeto para viabilizar que aqueles investimentos aconteçam no tempo que é preciso. E depois a administração vai pagando aquilo ali ao longo do tempo, né? Então, nada mais é do que contratar um financiamento, só que você contrata o financiamento com a prestação do serviço junto. Então, qual é o propósito da habilitação econômica financeira? Selecionar alguém que tenha capacidade financeira de realizar e canalizar esses investimentos. Então, às vezes, a gente vê algumas habilitações econômicas financeiras muito voltadas para aquele modelo centrado em consórcios em que você tem uma concessão, uma empreiteira e um administrador de projetos. Só que hoje a gente tem fundos de pensão, fundos de investimento, cada vez mais demonstrando interesse de entrar nesse mercado. Então, é importante que a habilitação econômica financeira também permita a participação desses novos atores aí que estão se mobilizando e que têm capacidade de trazer recursos para fazer esses investimentos para que não se restrinja demais e se continue selecionando tão somente aquelas empresas que já atuam no setor, que já têm experiência e tal, porque é um setor que já pode se dizer que possui maturidade técnica. Então, um fundo de investimento consegue se articular com uma concessionária, demonstrar ali os requisitos de habilitação técnica para conseguir prestar o serviço a contento. Então, de novo aqui, essas três critérios de habilitação aqui giram todos em torno de uma lógica só, né, que é não estabelecer exigências excessivas, né? De novo, experiência prévia com instalação, manutenção e operação de pontos de IP. Às vezes, um outro projeto de engenharia de complexidade similar e que mobilizou o mesmo volume de recursos seja tão razoável quanto se você estiver selecionando especificamente alguém que já está consolidado nesse mercado. Bem, critério de julgamento, aqui a gente não vê muita variação, é menor valor da contraprestação, então, de novo, a gente já tinha falado isso, administração fixa, o valor da contraprestação, vem o listante, apresenta um deságio em relação a esse valor, essa contraprestação máxima, aquele que ofereceu o maior deságio é o que leva, uma vez habilitado, né, é o que leva o contrato. Esse é um ponto que me despertou bastante interesse há um tempo atrás, inclusive até de estudo acadêmico, que é a governança das receitas acessórias, né? Critérios de exploração e compartilhamento. A gente vê dois modelos de governança acessória. A iluminação pública, como ela está conexa com essa ideia de smart cities, né? E cidades resilientes também, em que a infraestrutura ela vai permitir que se incorporem outras tecnologias. Os postes servirão como infraestrutura de base não só para as luminárias, mas para N outras tecnologias, seja Wi-Fi, 5G, sejam câmeras de monitoramento, sejam sensores para fiscalização de estacionamento rotativo. Tudo isso pode, eventualmente, no futuro, vir a ser incorporado, não ao contrato de concessão, mas em contratos paralelos firmados, que a própria administração pública possa celebrar com um concessionário para prestar esse serviço utilizando a infraestrutura instalada. Acredita-se que esses contratos têm um enorme potencial de geração de receitas acessórias, às vezes até muito maior do que a do próprio contrato, até das receitas advindas da contraprestação. Assim, tudo promessa, a gente não sabe se isso vai se concretizar, mas na literatura, nos jornais, em livros, em artigos, você
lê com bastante frequência de que essa infraestrutura pode ser utilizada para a geração de novas receitas acessórias. E aí, basicamente, há dois modelos, né? Um modelo que você fixa lá, que o concessionário vai ter que compartilhar com o poder público um valor fixo da receita bruta que ele arrecadar com esses contratos, e outros que são baseados em plano de negócio. Então, aí a concessionária vai, identifica o mercado, apresenta o plano de negócio para a administração, ela avalia e se chega a um acordo ali de quanto que vai ser compartilhado do lucro líquido, ou até mesmo da receita bruta. Tem seus prós e seus contras. O primeiro modelo, aquele que é baseado na receita bruta, fica muito mais fácil para que a administração faça gestão dessas receitas, né? Só que isso pode inviabilizar, por exemplo, serviços de utilidade pública que não têm uma rentabilidade muito elevada. Vamos dizer esse caso que eu citei aqui, por exemplo, de instalação de câmeras nos postes para fazer um monitoramento para a Polícia Militar do Estado. A Polícia Militar tem interesse, né, em contratar esse serviço, a concessionária tem interesse em prestar também, firmar esse contrato. Mas a rentabilidade disso para a concessionária é muito baixa. Então, se ela compartilhar 5% da receita bruta disso, ela vai tomar prejuízo. Então, ela não celebra esse contrato com a Polícia Militar, porque não é economicamente viável para ela e porque a governança contratual dispõe que ela precisa compartilhar 5%. É... Por outro lado, esse outro modelo baseado em plano de negócio, ele exige muito mais conhecimento da administração pública a respeito da tecnologia, dos demonstrativos financeiros da concessionária, de quais os custos que ela vai incorrer, quais os investimentos que ela vai fazer, quanto que ela vai lucrar com aquela determinada atividade para escolher ali o percentual que ela vai compartilhar, que ela vai oferir dos ganhos que a concessionária efetivamente está tendo. Isso gera um esforço de gestão muito, muito maior e tem uma simetria de informações também muito grande. Então, o que eu vi recentemente em um contrato, que não foi nem de iluminação pública, é que o contrato estabelece esse primeiro critério como regra geral, 5% da receita. Uma vez não atendido, se a concessionária demonstrar que aquilo ali, que aquela atividade compartilhando 5% da receita é inviável, ela segue para o outro caminho, né? Que é demonstrar por meio de estudos, levantamentos, plano de negócio, quanto que ela consegue compartilhar daquela determinada atividade e a administração analisa. Foi o primeiro contrato que eu vi com a combinação dessas duas cláusulas, tá? Foi até o contrato do terminal rodoviário daqui de Belo Horizonte. Um contrato, inclusive, que eu recomendo como referência para esse tipo de regras, sabe, contratuais para a gestão de receitas acessórias. O que eu vejo em iluminação pública até hoje é ou um ou outro. Inclusive, a Prefeitura de Belo Horizonte tinha celebrado o contrato inicialmente em uns termos e recentemente aditivou o contrato mudando para outro. Primeiro era essa de compartilhamento de receita bruta e agora passou a ser lucro líquido. Obviamente, o que vai ensejar uma fiscalização muito maior por parte da administração, mas o contrato também possui um modelo de governança adequado para isso. Existe um comitê gestor que toma essas decisões, analisa isso, tem prazo, tem obrigação de produzir relatórios e tudo mais. Bem, é importante ver essa governança de receitas acessórias, porque a gente tem um caso, e aí também é com aterro sanitário, e eu conheço muito pouco disso, mas já pude conversar com a auditora que cuida disso, que lá atrás o aterro sanitário foi celebrado em uma determinada condição e a administração ainda nem existiu a 11079 quando esse contrato de concessão foi celebrado, mas ele funciona muito como uma 11079, em que a administração não tem tarifa, é a administração que paga o concessionário para utilizar esse aterro. O aterro é de administração, é um bem cedido, tudo mais. Hoje, a concessionária usa esse aterro para prestar o serviço para o município e presta serviço para vários outros benefícios no entorno. A receita que ela ofere com a exploração desse aterro é, sim, 10 vezes maior do que a receita que ela ofere com o município que a contratou e que é dono do terreno. Então, tem toda uma questão ambiental, que o terreno está sendo eu esqueci o termo, não sou especialista da área, mas o terreno está sendo
é destruído, vai precisar, depois o terreno vai ser devolvido, ele não pode mais ser utilizado para aquela finalidade, e a concessionária não tem obrigação nenhuma de compartilhar, e também o contrato não prevê, não veda esse tipo de prática, dela prestar o serviço para outros municípios. Então, em iluminação pública, eventualmente, isso pode acontecer também, né? Hoje a gente está olhando só para o modelo econômico-financeiro que está ali, que é a iluminação pública. No futuro, a concessionária pode estar prestando serviços, utilizando essa infraestrutura com uma infinidade de possibilidades e não compartilhando as receitas de acordo com a administração pública. É problema isso? Assim, isso poderia ser revertido em redução do valor da contraprestação. Bem, vários modelos são possíveis, por isso que assim, eu falo que esse edital, esse contrato celebrado agora recentemente com o terminal rodoviário, ele tem um modelo de governança que, na minha percepção, me parece bem adequado e que pode ser, talvez, aqui extrapolado para a iluminação pública. Bem, falando um pouco sobre obrigações socioambientais, eu vou ser bem breve com relação a isso, porque não é uma área também que que eu sou muito conhecedor, mas, bem, verificar se essas exigências ambientais estão sendo do projeto ali, vão ser atendidas e tal, licenciamento, tudo mais. É uma coisa que uma questão, uma fragilidade, eu reconheço, inclusive, da nossa área, que a gente não tem especialistas aqui na parte ambiental, mas a gente tem, inclusive, buscado se qualificar e enfrentado cada vez mais questões ambientais em projetos de infraestrutura, e é uma agenda que a gente pretende avançar e, bem, na medida do possível, é bom avaliar isso em iluminação pública, embora que o impacto ambiental aqui é baixo, inclusive com a questão da eficiência energética, geralmente traz até benefícios socioambientais, mas é importante verificar se o projeto ali foi concebido em algo que está de acordo com as diretrizes do licenciamento ambiental, tudo mais. Modelo de governança contratual, né? Isso que a gente já falou lá na parte econômica, mas eu também conversa aqui com a parte jurídica, que é revisão contratual e renegociações, né? Não vou muito além nisso, além nessa questão. Questões de meios de solução de conflito, arbitragem, mediação, dispute boards. Isso aqui é uma coisa que tende a afastar um pouco a atuação dos tribunais de contas aí diante do entendimento que está começando a se consolidar, né? Mas muito a literatura tem destacado isso aí como boas práticas em gestão contratual de concessões e PPPs, que facilita, de fato, que as partes dialoguem e cheguem a uma solução não litigiosa a respeito de um determinado conflito, né? É bom entender, alguns contratos já estão começando a prever meios alternativos de solução de conflito. Aqui na parte de acompanhamento de processo do nosso tribunal, porque é impossível esgotar o assunto e trazer todos os exemplos aqui, mas eu trago a ferramenta que está disponível na internet. Aqui tem um link, inclusive, para que vocês possam ir direto para essa página. Uma vez jogando o número do processo, aqui não foi possível trazer tudo numa única página, mas aqui em cima você joga o número do processo, ele traz toda a documentação do processo. Tá? Então, aqui vocês conseguem consultar os relatórios técnicos que são produzidos pela nossa unidade técnica, o parecer do Ministério Público, outros relatórios técnicos, né? Porque o processo tem várias fases, o acórdão. Então, eu vou, nesse slide aqui, eu trouxe várias denúncias e consultas, representações que tramitaram recentemente no tribunal, que pode ser consultada por vocês diretamente para ter subsídios aí, para poder consultar processos similares e tudo mais. Então, tá o link aqui. Sim, eu vou voltar um pouquinho aqui, porque realmente eu tinha esquecido de mostrar um negócio aqui, porque ficou tão escondido no final da página que eu não esqueci de comentar. Na época dessa resolução 414 aqui da agência da ANEEL, o TCE emitiu, uma orientação que talvez já esteja um pouco desatualizada, mas ainda assim define conceitos, possui algumas orientações gerais ali para a iluminação pública, específico para a iluminação pública, orientando os municípios a como receber esses ativos, como fazer a gestão.
como contratar um processo de PPP. É um documento sucinto, como eu falei, talvez já não mais tão atualizado, porque ele é de 2014, ele foi na época que veio essa resolução 414 dispôs sobre a transferência dos ativos e depois essa 587 definiu o prazo até dezembro de 2014, e aí foi então em 2014 que o TCE expediu essa orientação, um documento curto, 8 páginas, e que contém ali algumas orientações. Bem, aqui então mostrei para vocês a ferramenta de acompanhamento de processo. Eu acho que eu já extrapolei o meu tempo, eu vou passar muito brevemente os slides aqui, só para mostrar algumas questões. Depois, se ao final a gente tiver tempo, eu volto e a gente discute mais alguns pontos no detalhe. Recentemente, o tribunal respondeu a 2 consultas, aqui bem recentes mesmo, as 2 de 2020. Essas consultas aqui podem ser, uma vez que jogar esse número lá nessa ferramenta, vai aparecer a instrução processual, inclusive com a resposta à consulta, onde tem esses termos aqui, dispondo sobre desvinculação de receitas e tal, como operacionalizar essa desvinculação de receitas. Essas instruções de consulta não foram feitas pela nossa unidade técnica, porque, como eu falei, a nossa unidade técnica é especializada em projetos de desestatização. Essas consultas aqui versam muito mais a respeito de questões orçamentárias e até mesmo tributárias. Então, mas que influenciam, podem eventualmente ser objeto de uma denúncia de representação que é direcionada para uma unidade que analisa projeto de PPP. Então, está aqui a fonte, né, dessas 2 consultas. Essa aqui, aqui você vê que o consulente formulou uma pergunta parecida com a anterior, falou um pouco, esse é um ponto importante aqui, que eu iria discutir mais à frente num ponto específico de uma denúncia, mas já que está aqui eu já vou falar, que a questão foi um entendimento pacificado agora recentemente pelo STF, que o custeio de serviços de iluminação pública abrange também modernização, melhoramento, otimização, eficientização. Isso foi questionado, acho que até no Tribunal de Justiça de São Paulo, e depois subiu para o STF, depois teve uma repercussão geral e tal. E acho que isso hoje está bem consolidado, porque antes se dizia que não, os recursos da COSIP só podem ser utilizados para pagar a conta de energia elétrica, não pode ser utilizado em novos investimentos e tal, e isso se encontra superado. Tá? Foi objeto de consulta aqui e tudo mais, o tribunal se manifestou nesse sentido, e aí bem alinhado com a manifestação recente do STF. Aí, denúncias e representações, eu trago aqui essas 3 denúncias que foram apresentadas ao tribunal face ao edital de contratação da PPP de Belo Horizonte, talvez a maior e mais emblemática, a primeira e ao mesmo tempo que tem um acórdão mais extenso, são 70 páginas aí, onde se discutem vários aspectos. Eu trouxe aqui alguns desses aspectos que foram, dentre vários, eu destaquei alguns que eu tenho visto de forma recorrente em outras denúncias e representações que temos recebido. E aqui eu trago um pouco da fundamentação legislativa, um pouco do entendimento que foi exarado no nosso relatório técnico, trago aqui algumas fontes doutrinárias, inclusive na base. De novo, a ideia é que esses slides aqui também sirvam como uma fonte de referência para pesquisa futura. A princípio, não vamos ter tempo de explorar isso a fundo. Deixa eu passar aqui rapidinho. Tem essa questão aqui. Esse edital de licitação aqui, como vê, foram várias denúncias. A gente tem essa modalidade aqui que a gente chama de edital de licitação, onde o próprio jurisdicionado apresenta ao tribunal a documentação nos termos daquela resolução que eu apresentei, daquela instrução normativa que eu apresentei no início. O processo, o edital foi reformulado, então apresentou primeiro, apresentou depois, foram recebidas várias denúncias. Acabou resultando num acórdão conjunto aqui com algumas recomendações, né? Mais uma denúncia aqui, deixa eu ver, isso aqui é do município de Uberaba, temos um de Ribeirão das Neves, Ibirité,
Itajubá, Santa Luzia, são municípios relativamente grandes. Minas Gerais tem muitos municípios muito pequenininhos. Esses são municípios de médio a grande porte. São os que têm aí conseguido avançar nas suas agendas de delegação de iluminação pública. Então, eu trouxe aqui as denúncias podem ser consultadas lá naquela documentação. E, de novo, eu vou finalizar a apresentação por aqui. Se eu tiver oportunidade, mas ao final a gente pode voltar a discutir alguns outros pontos.